Sou aqui para a gente começar a falar sobre cinemática e eu vou te explicar como é que a gente aprende de forma divertida, apenas trabalhando com esse carinha aqui, ó, tá? Para a gente entender como é que funciona o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Vem comigo. Então vamos entender o seguinte: no movimento uniformemente variado, ele sai acelerado, ó. Já no movimento uniforme, a gente vai desprezar o fato dele estar saindo e vamos considerar que ele vai manter sempre esse mesmo ritmo. Isso quer dizer que quando eu estou em movimento uniformemente variado, eu acelero, e quando eu estou em movimento uniforme, eu mantenho sempre a mesma velocidade, logo minha aceleração é nula. Vamos saber mais nos vídeos. Olha, pessoal, então vamos entender o seguinte. Fala pessoal, tudo certinho? Como é que vocês estão? Estou aqui de volta, professor Petinho aqui, Péricles Felipe, para a gente falar hoje, diferenciar o movimento uniforme do movimento uniformemente variado. Galerinha, antes, não esquece, se inscreve no meu canal, me segue, ativa a notificação do sininho, compartilha os vídeos com os teus colegas, aqueles colegas que têm dificuldade física, vem para o meu canal que eu vou tirar essas dúvidas e você vai tirar nota show de bola na escola, tá certo? Fique comigo aqui até o final para você entender melhor o que é o movimento uniforme do movimento uniformemente variado. Lembrando que esse canal é para a galera que está se preparando tanto para o Enem no Brasil quanto para os exames nacionais em Portugal. Então, vem comigo que a coisa vai ser show de bola. Vamos começar, tá ok? Para isso, a gente vai trabalhando aqui o movimento uniforme. Isso mesmo. Antes, vocês podem ali me seguir no Física com Peguinha, como eu já falei, e me seguir no meu Instagram, professor.pericles.felipe Física, que lá também eu coloco alguns cortes, alguns vídeos, algumas dicas boas para você manter o seu foco, o seu estudo. Tá ok? Então, vamos lá, vamos seguir aqui para a gente falar sobre o movimento uniforme. Começando, a gente vai entender o que é o movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele movimento em que o objeto mantém sempre o mesmo ritmo, como vocês viram lá no carrinho. Ele manteve sempre a mesma velocidade, tá ok? Com isso, a gente tem que entender, por exemplo, que o carro de Fórmula 1, enquanto ele está em movimento uniforme, o seu velocímetro marca o mesmo valor. Então, ele não tem o quê? Vamos entender? Ele não possui aceleração. Exatamente, pessoal. Todo objeto que apresenta uma velocidade constante, ele deixa de ter aceleração, tá ok? Para isso, a gente vai entender bem. Então, perceba aí, ó, uma pessoa se deslocando, ela vai percorrer aquelas distâncias, levando um certo tempo, mantendo o mesmo ritmo. E aí, vamos entender o que é deslocamento do que é posição. Posição é onde o objeto se encontra, e deslocamento é de um lugar para o outro. Logo, se a gente for trabalhar a variação do deslocamento, eu tenho deslocamento final menos deslocamento inicial. Tá ok? Vamos seguir aqui. Aí a gente vai para a velocidade média. Galerinha, velocidade média não tem mistério. É a razão da distância pela velocidade. E aí o aluno acaba se atrapalhando um pouco na unidade, mas eu vou mostrar para vocês aqui através dessa aula show de bola. Que se velocidade é a distância sobre tempo, ela pode estar em metros por segundo ou quilômetros por hora. Metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6 e o contrário, eu divido. Tá ok? Uma outra coisa também que é importante é o aluno entender alguns conceitos, como é o conceito de velocidade relativa. Velocidade relativa é quando eu comparo a velocidade entre dois objetos, estando eles em sentidos contrários ou em mesmo sentido. Então, por exemplo, eu estou numa estrada e eu ultrapasso um carro que está no mesmo sentido de direção. Nesse caso, nesse momento, se eu olhar para o motorista e para o veículo, claro, eu vou ter a impressão que ele está mais lento em relação a mim. Mas eu não posso esquecer que eu também estou me deslocando em relação a ele. Então, vai ser a diferença. Então, logo aqui, a relativa vai ser V1 menos V2. Então, eu coloquei um exemplo como 80, 70. Então, seria 80 menos 70, ficando 10 km por hora. Já no sentido contrário, eu vou somar. É aquela impressão que a gente tem quando o carro passa no sentido contrário, que parece que ele está mais rápido que a gente. Às vezes, ele pode estar mais lento, mas o sentido
né, da gente dá a impressão que vai estar mais rápido, que no caso seria a soma. Nesse caso, 80 mais 70, 150 km por hora. Beleza? Vamos seguir. Vamos entender agora o que é um corpo extenso do que é um ponto material. Corpo extenso é quando eu vou comparar o tamanho de um objeto em relação ao referencial. Por exemplo, o que é um corpo extenso? Eu tenho um túnel e eu tenho um caminhão. O caminhão em relação ao túnel é um corpo extenso, porque eu não posso desprezar o tamanho do caminhão em relação ao túnel. Já se eu for falar um ponto material, uma pessoa atravessando esse túnel, ela tem dimensões desprezíveis em relação ao túnel, porque ela não é tão grande quanto o caminhão, e muito menos em relação ao túnel. Tá ok? A classificação, progressivo e retrógrado, né? Progressivo, ele, olha lá, o sentido do movimento conhecido por sentido do fixado como positivo, velocidade positiva, e o retrógrado, ele está no sentido contrário, tá? A gente chega aqui também na função horária do deslocamento, que vai mostrar como é que ele se desloca em relação ao tempo, tá? Espaço final é o inicial, mais velocidade vezes o tempo. Isso já mata qualquer questão, tá bom? Uma outra coisa são gráficos. Galerinha, saber gráfico é fundamental para você obter sucesso no Enem e nos exames nacionais, tá ok? Então perceba aqui, ó, eu tenho espaço e tempo, espaço e tempo. Então o que seria isso aqui? Perceba, aqui é a origem, ele está antes da origem, então está no negativo, e ele vai se deslocando. Quando ele passa aqui, quer dizer que ele atingiu a origem. Então, por exemplo, eu tenho uma linha, eu vou andando, eu estou antes da linha, quando eu chego na linha, eu estou nesse ponto. Quando eu passo da linha, eu vou seguindo progressivamente. Beleza? Quando eu estou aqui, eu já estou depois da linha e agora eu estou voltando. Quando eu chego aqui, eu passo na linha e aqui eu estou voltando no sentido contrário da linha, onde eu estava na primeira situação. Ok? E aqui a gente vai fechar a ideia do gráfico. Então, olha isso aqui, né? Eu tenho distância e tempo. Essa reta, né? Me dá o quê? A velocidade. Por quê? Olha lá. X é a variação do tempo. Y é a variação do espaço. Então, a inclinação, que é a tangente, distância sobre tempo, vai me dar a minha velocidade. Tranquilo, galerinha? Vamos aproveitar aqui e já seguir para a gente entender e comparar, já que você recebeu muitas informações agora, você agora vai receber informação do movimento uniformemente variado. Isso mesmo. E aí a gente começa a entender melhor a diferença de um para o outro. Primeira coisa, características. Bom, as características de movimento uniformemente variado estão aí, ó. Velocidade variável e eu tenho aceleração constante durante certo intervalo de tempo. O que é isso, Pequinho? Perceba, enquanto o objeto ele acelera, ou seja, ele acelera, ele faz com que a velocidade mude. Então, eu tenho uma aceleração que é constante e eu aumento a velocidade. Eu sempre costumo falar aquele velho exemplo do filme Velozes e Furiosos. Aquela velha clássica cena onde Toretto, o Brian ou qualquer outro pisa lá no acelerador, só que ele pisa, ele não fica assim. Se ele pisa, ele aplica uma aceleração constante. E a consequência é o aumento da velocidade. Se ligou? É assim que a gente vai sacando o movimento uniformemente variado. E aqui a gente vai falar sobre aceleração constante. O que é aceleração? É a razão entre a velocidade e o tempo. Para isso, eu coloquei duas imagens. Fórmula 1 e Stock Car. Fórmula 1, assim como Stock Car, claro, todos estão parados, velocidade inicial zero, e eles partem, não é verdade? Mas às vezes, em alguns momentos, para eles Stock Car, que eu já vi, eles fazem, dão uma volta para aquecer, e quando está chegando perto, estão mais devagar, abre o sinal e eles partem. Então, o que é que a gente pode analisar com relação a isso? Algumas situações, 3 básicas. Primeiro, que todo objeto em movimento uniformemente variado, ele pode estar parado e sair. Segundo, ele pode estar devagar e aumentar. Terceiro, ele pode estar rápido e frear ou reduzir. Tá ok? Então, assim, a gente vai captando melhor o que é aceleração. Uma outra sacada, olha lá, aceleração é velocidade sobre tempo, que é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, meus caros alunos e seguidores, a gente tem que entender que, nesse caso, a velocidade tem que estar em metros por segundo e o tempo tem que estar em segundos. Ok?
Função horária da velocidade. Existem 3 relações básicas dentro do movimento uniforme. Primeiro, a função horária da velocidade. Então, quando eu estou no movimento uniformemente variado, a função horária da velocidade me diz o seguinte, que a velocidade final depende da inicial mais a aceleração vezes o tempo. E aí veja o detalhe. Olha o que eu coloquei. Dica. A velocidade aumenta ou diminui de maneira linear. Como assim, Pequinho? Vamos lá. Eu acabei de falar de aceleração. Então, se um objeto ele acelera a 2 metros por segundo ao quadrado, né? Quer dizer que a cada segundo a velocidade dele aumenta 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Captaram? Então, assim, ele cresce de maneira linear. Ok? Já quando eu vou para a função horária do deslocamento, que é o famoso sorvetão, o espaço final é espaço inicial mais velocidade vezes tempo, mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2, a dica é entender que o deslocamento aumenta ou diminui de forma exponencial. Olha lá, porque está ao quadrado. Então, agora, se eu for medir a distância do objeto, no primeiro segundo ele pode fazer 2. Sei lá, no segundo ele faz 8. Depois ele pode fazer 24. Depois ele pode fazer 32. E assim vai crescendo cada vez mais, dependendo da taxa de aceleração. Ok? Vou dar 2 dicas aqui fundamentais. Quando você lê a questão, se falar de velocidade com tempo, é essa aqui. Ó. Se falar de distância com tempo, é essa aqui. Beleza? Vamos seguir. E aqui a gente chega na equação da velocidade. Galerinha, muita gente se assusta com ela. Por quê? Porque tem ao quadrado, né, gente? Pensa diferente. Ok? Pensa diferente. Então, eu sei que para a gente entender a equação da velocidade, está ao quadrado, certo? Mas a velocidade é ao quadrado final, é igual ao inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Mas Pequinho está ao quadrado. Vê, fera, vê que dica massa. Quando você lê a questão em que ela não dá tempo e nem pede tempo, só pode ser essa. Captou? Então é assim que a gente vai entendendo melhor o movimento uniformemente variado. Aqui, chegamos no gráfico. Como eu já falei, lá em movimento uniforme, vamos para o variado. O movimento uniformemente variado, o gráfico, por exemplo, perceba, é velocidade e tempo. Então, ó, ele está negativo. Como assim, porque ele está negativo? Ele pode estar no sentido contrário, pode estar desacelerando, e depois ele acelera. Ou pode estar freando, né? Chega aqui e depois ele acelera positivamente. Tá ok? Então, a gente tem que entender essas situações. Uma outra situação é o contrário. Ele pode estar rápido, vem freando, vem freando, vem freando, e quando ele fizer isso, quando ele passar pelo zero, ele inverte o sentido. Ó, inverteu o sentido. Tá ok? Isso é um gráfico de velocidade e tempo. Pequinho, em velocidade e tempo, como é que eu acho a distância? Tu tira a área. Tirou a área, você automaticamente já acha a distância percorrida pelo objeto. Beleza? E aqui eu tenho só os gráficos mais limpos. Aqui, aceleração positiva, aqui negativa. E aqui eu tenho o gráfico para o deslocamento. Bom, galerinha, percebam, isso aqui, por quê? Porque lá na função horária do deslocamento é uma função do segundo grau. Então, o que é isso? Sabe aquela aulinha de educação física que você detesta porque tem que suar, mas precisa estar? É o seguinte, quando o professor ou professora diz, saia desse ponto, corra até a trave e volte. Então, você correu e depois você voltou. Só que você, né, é uma pessoa teimosa, né? Então, aqui é quando o professor pediu para ir para uma trave e você ir para outra, mas você começou da outra. E essa aqui é quando você começou obedecendo ao professor, da origem para cá. Deu para entender, galerinha? Tranquilo? Isso é o resumo dos gráficos. Para cada gráfico eu tenho uma função e a gente fecha essa aula. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado para diferenciar movimento uniforme de movimento uniformemente variado. Então, pessoal, não esqueçam de me seguir, deixar notificações do sininho, compartilhar esse vídeo e aprender muita física. Beleza? Valeu, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!